o painel alinhar, de suma importância para que a gente consiga pedir que os objetos fiquem perfeitamente alinhados ou tenham a mesma distribuição entre um objeto e outro, né, de espaçamento. Então vamos aprender como que funciona o painel alinhar do Illustrator CC. O painel alinhar é absolutamente necessário para que a gente consiga fazer com que a nossa arte fique harmoniosa, fique bonita, para que a gente consiga ter o mesmo espaçamento e o mesmo alinhamento entre os objetos. Então eu vou criar aqui alguns objetos para a gente poder ver como que funcionaria. Então eu vou fazer, por exemplo, um retângulo, uma bolinha e um polígono de 3 lados, né? Ou seja, um triângulo. Então, tem aqui objetos diferentes, de tamanhos diferentes, e eu gostaria de alinhá-los para que fique mais fluida essa suposta arte aqui, né? Então, eu devo selecioná-los, pode ser com a ferramenta de seleção mesmo, ou pode dar um Ctrl A se for selecionar tudo, e vamos abrir aqui o painel alinhar, lembrando que se ele não estiver aqui, menu janela, alinhar. Então, ele pode ser exibido assim, também de forma mais curta, mas vamos exibi-lo assim bem grande. E aqui em cima, olha o desenho, ó, ele nos orienta do que cada botão vai fazer. Por exemplo, ó, 2 objetos colados em cima, ou seja, vai alinhar todos pelo topo. Tá? Aqui todos pelo meio, aqui todos pela base. Perceba que ele está fazendo com a folha inteira, né? Ele está alinhando com relação à prancheta. Porque a principal coisa, quando a gente faz um alinhamento ou uma distribuição, é o que a gente chama de uma referência de alinhamento. Não adianta eu falar vai para cima, vai para baixo, vai para a esquerda, vai para a direita. É como se o Illustrator olhasse para a nossa cara e falar, mas para cima do quê? Qual é a referência? Então, a referência de alinhamento a gente arruma nesse botão aqui, alinhar A. Tá? E aqui a gente consegue alterar, então, essa referência. A gente tem a seleção, ao objeto-chave, que eu já vou explicar, e é o que está acontecendo agora, que é com relação à prancheta. Eu vou mudar aqui para com relação à seleção, e agora o alinhamento ocorre, mantendo os objetos, né, praticamente na mesma posição, só alinhando eles com relação a eles mesmos, né, com relação aos objetos. Se eles estivessem assim, né, na vertical, aí eu também poderia usar esses botões, né, alinhados à esquerda, ou ao centro, ou à direita. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer esse tipo de alinhamento. Embaixo, a gente tem o distribuir, que é para fazer o espaçamento entre os objetos ficarem bem distribuídos. O desenho também está autoexplicativo, mas talvez seja um pouquinho mais complicado de você entender. Aqui ele está falando que pegando a parte superior de cada objeto, ele vai fazer com que cada parte superior de cada objeto tenha a mesma distância entre o outro objeto superior. Então, esse aqui, por exemplo, fará com que a distância entre essa ponta desse retângulo seja a mesma até essa ponta, e essa ponta dessa bolinha a mesma até a ponta do triângulo. Então, ele não faz o mesmo espaço entre os objetos, mas faz com relação a, né, baseado no tamanho deles e com qual ponta deles, ele vai fazer. E aqui é com base nos centros dos objetos ou com base na base do objeto. Aqui é a mesma coisa, só que horizontal, baseado no canto esquerdo de cada objeto, ou no centro horizontal ou no canto direito. E para ter o mesmo espaçamento, aí já são esses botões aqui, ó, tá? Mesmo espaçamento vertical. E se eles estiverem na horizontal, eu quero o mesmo espaço entre eles, aí aqui, né? Espaçamento horizontal, tá? Se eu quero, veja, olha que interessante. A bolinha aqui é meu objeto mais alto, né? Então, vou fazer ele ser bem alto aqui para ficar bem claro. Se eu faço um alinhamento vertical, ele sempre vai se basear na bolinha, ó, tá? Então, os objetos, eles vão ao topo da bolinha, ou à base da bolinha, ou centraliza os três. Ou seja, ele sempre olha o objeto mais em cima, ou mais embaixo, ou mais à esquerda, ou mais à direita, para ser a referência dos alinhamentos, né? Se eu quiser que outro objeto seja referência, aí entra o tal do objeto-chave. Para utilizar o objeto-chave, uma vez selecionados os objetos, basta eu dar mais um clique, e ele fica com uma borda mais grossa, e aqui até muda para uma chavezinha, ó, e agora ele é objeto-chave, ou seja, esse objeto não sai do lugar, e ele vai alterando os outros objetos para fazer o alinhamento com relação a ele. Então, assim a gente consegue alinhar e distribuir espaçamentos também. Aqui eu também posso fazer um espaçamento numérico, né? Pedir que seja tanto de distância entre os objetos,
e clicar no botão daí, ele vai fazer o espaçamento. Então assim a gente consegue ter uma fluidez melhor, né? Um equilíbrio melhor da arte para ficar do jeitinho que a gente precisa.